retomando da onde paramos, né, eu havia falado a respeito daquilo que disseram alguns heróis da fé e também, principalmente, alguns da igreja primitiva e pós-igreja do primeiro século, né? As palavras de Tertuliano, de Clemente, de Agostinho, né? Dizendo que somos peregrinos exilados de nossa pátria. Não se trata de que os cristãos fossem neciamente partidários de outro mundo ou alienados às coisas desse mundo, mas sim de que lembravam sempre que estavam nesse mundo apenas de passagem. Eu e você estamos nessa terra de passagem, não a passeio. Deus nos deu um propósito, que por meio do seu Filho Jesus Cristo possamos manifestar à humanidade o Evangelho de Deus, glorificar a Deus em tudo que somos, em tudo que falamos, em tudo que fazemos, né? Manifestar a glória de Deus, manifestar o reino de Deus, mas lembrando sempre que a nossa pátria é celestial. Nosso ponto final, nosso destino final não é aqui. E os patriarcas, assim como os cristãos, esperavam pela cidade cujos fundamentos são totalmente inabaláveis. O escritor está pensando em termos espirituais, da cidade que Deus está construindo, daquela da qual Jesus mesmo falou, claro que muito depois de Abraão, certo? Muito tempo depois de Abraão existir, Jesus falou: vou preparar-vos lugar. João capítulo 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ou então a pátria celestial descrita em Apocalipse, a partir do capítulo 19, que fala da Jerusalém celestial, da nova Jerusalém, né? Que fala ali em termos espirituais de como será esta cidade tão maravilhosa que eu e você aguardamos. Tá? No versículo 13 está escrito: todos estes morreram na fé. Na versão que nós lemos fala, olha, todos eles morreram na fé e não viram realizadas as promessas que tinham lhes sido prometidas. Eles morreram antes de ver realizadas todas as promessas. E nem por isso retrocederam na fé, nem por isso são considerados pessoas frustradas, porque afinal, se esperamos em Deus apenas para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. A nossa verdadeira e real esperança está na eternidade. Porém, as palavras, todos eles morreram na fé, fala da característica dominante que eles tinham até o fim das suas vidas. Então, quando Deus nos oferece a fé, quando Deus nos chama para a fé por intermédio do Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, quando o Espírito Santo nos atrai e nós somos convertidos a Cristo e recebemos essa fé, ela tem que ser uma marca dominante. A nossa fé não pode ser descartável. Ela é uma fé feita para durar a vida toda. Não despreze a tua fé, não lance fora a tua fé, que no último dia da tua vida possam escrever a teu respeito: combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Tá? A despeito de eles não terem recebido a promessa, eles tiveram uma certa medida de experiência dela, vendo-as, porém, de longe. Era como homens que tinham visto o objetivo lá no horizonte e nunca chegaram realmente àquele lugar. Contemplaram-no pela fé. Eu e você contemplamos pela fé o que está por vir. Como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios: hoje vemos como por espelho, em enigma, mas naquele dia veremos realmente como Ele é. Será manifestado realmente como Ele é. Os nossos olhos hão de ver Jesus. Eu verei Jesus. Aleluia. Os patriarcas tinham confessado a sua verdadeira condição de peregrinos e estrangeiros. Gênesis 23, 4, está escrito que Abraão disse para os hititas: eu sou peregrino, eu sou estrangeiro na vossa terra.
vendam para mim um terreno onde eu possa enterrar a minha esposa Sara. Ele sabia que era estrangeiro e estava de passagem por aquele lugar. Porém, tinha a convicção que Deus lhe daria, por isso comprou um terreno naquela terra. Não voltou lá para Ur dos Caldeus para enterrar Sara, não. Ele sabia que ali era a terra dele e dos seus descendentes. Tudo aqui está em harmonia, irmãos. Tudo no capítulo 11 está em harmonia com a carta toda, aonde fica claro, são muito mais importantes e essenciais as coisas espirituais e eternas do que as terrenas e passageiras. No verso 15 está escrito assim, se tivessem pensado naquela de onde sairiam, teria oportunidade de voltar. Então, o autor está fazendo um apelo para os seus leitores. Olha, assim como Abraão não pensou em voltar atrás, não pensou em recuar e voltar para Ur dos Caldeus, nem quando Sara morreu, nem nessa condição, também nós vamos permanecer firmes. Não recuem do cristianismo, não voltem atrás, não abandonem a fé. Verso 16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Aleluia! Que privilégio! Deus não se envergonha de mim. Deus não se envergonha da minha fé. Deus não se envergonha de que eu seja seu filho. Esse é um dos melhores elogios que eu e você podemos alcançar. Semelhante àquele que um dia eu creio, eu ouvirei de Deus. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Esse é semelhante a eles. Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Deus lhes preparou. É descrito em termos de uma cidade. Então Deus preparou uma cidade, uma pátria. O que é uma cidade? É um lugar preparado e estruturado, preparado para receber pessoas, para trazer certo conforto às pessoas, comodidade às pessoas, Um lugar bom para se habitar. Mas mesmo aqui falando que Deus lhes preparou uma pátria, uma cidade, ele está falando no sentido espiritual, como fala também lá no capítulo 12, versículo 22, a respeito da Jerusalém celestial. O que na realidade foi preparado é uma cidade ideal, da qual as cidades dos homens são apenas meras cópias. A melhor cidade do mundo que existe, ou a melhor cidade do mundo que vier a existir, feita pelas mãos humanas, não dá para comparar com a cidade celestial que está preparada para mim e para você. Outra coisa importante é que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. A Bíblia, o Antigo Testamento, não esconde as falhas dos patriarcas, não esconde os erros dos patriarcas, não esconde os pecados dos patriarcas. Você vê? Você pode observar, está lá escrito que Abraão mentiu, está lá escrito que Sara, num primeiro momento, duvidou, está lá escrito que Jacó traiu ou armou uma traição juntamente com Rebeca, sua mãe, para tomar posse da primogenitura ou para tomar posse da bênção de primogenitura que Jacó estava disposto a dar e deveria dar ao filho primogênito. Tudo isso, certamente Deus teria uma maneira moralmente correta para que tudo aquilo acontecesse. Não está escondido o erro deles, o pecado deles, as falhas deles, mas ainda assim o autor aos Hebreus chega aqui e diz: Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, por causa da fé que eles tinham em tudo aquilo que Deus lhes tinha prometido, Porque aguardavam aquilo que é eterno e não apenas aquilo que é passageiro. E o título
O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó foi o nome que Deus escolheu ser conhecido quando se apresenta para Moisés. Moisés pergunta: e quem é o Deus que eu direi que veio até eles? Eu sou o que sou. Primeiro Deus diz: eu sou o que sou. Mas para que eles saibam sobre quem você está falando, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus vai mais longe. Jesus vai dizer mais tarde, que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Vivos em Deus, vivos para Deus. Todo aquele que tem um nome escrito no livro da vida, sobre estes não tem o poder a segunda morte. Eis aqui o mistério para que uma outra oportunidade a gente fale, a gente possa compartilhar também. Porque se viermos a morrer a primeira morte e esse corpo tombar antes do arrebatamento, certamente sobre mim não vai reinar o poder da segunda morte. Sobre você que crê em Deus, que crê na morte e ressurreição de Jesus Cristo, que crê no poder do Evangelho para a remissão dos pecados, sobre todo aquele que crê apenas em Jesus como único e verdadeiro Deus, suficientemente capaz de salvar e remir a vida do homem, sobre estes não reina o poder da segunda morte, mas está vivo e vive para sempre. Amém? E quarto e último ponto que citamos aqui no estudo: a fé e confiança que fez Abraão entregar tudo o que Deus queria. A fé e a confiança que fez Abraão entregar tudo o que Deus queria. A gente pode colocar da seguinte maneira: a fé que nos faz entregar tudo o que Deus quer. No verso 17 diz que Abraão ofereceu Isaac. Nós sabemos que quando eles subiram o Monte Moriá, antes de subir o Monte Moriá, Abraão disse para aqueles que estavam com eles: eu e o rapaz vamos ali adorar e logo voltamos. Eu e ele vamos e voltaremos. Ele tinha plena convicção que subiriam e desceriam, ambos. Ele tinha plena certeza que não subiria e voltaria sozinho, mas sim que ambos subiriam e voltariam. Ele tinha plena certeza daquilo que falava: Deus proverá para si o cordeiro. Abraão permanecia crendo que Isaac era uma peça indispensável para o cumprimento de todas as promessas que ainda estavam por acontecer. Então, no verso 17 está escrito: ofereceu Isaac. Este evento indica o paradoxo da fé, a sua disposição de abrir mão do cumprimento daquilo que herdou na forma de promessa. Ou seja, Abraão está abrindo mão da própria promessa, da própria bênção. Abraão está oferecendo aquilo que é de valor inestimável, que não dá para calcular, do qual ele esperou por 25 anos que viesse nascer. Aonde Deus disse: nele será chamada a tua descendência. Em Isaac será a tua descendência. Isaac vai carregar o teu nome. Isaac será a continuidade da tua descendência. Agora, tudo isso está sendo posto em xeque e Abraão abre mão. A fé é assim. Provérbios 11, 24. O que diz lá? Aquele que dá liberalmente, aquele que entrega liberalmente, enriquece, mas aquele que retém o que deveria dar, empobrece. Lógicas da fé, Sabemos que Abraão estava mesmo para sacrificar, estava a ponto de sacrificar quando o anjo do Senhor bradou: não faça nenhum mal ao rapaz, não faça nenhum mal ao rapaz, porque eu já tenho visto que tu me amas sobre todas as coisas e não me negaste nem o teu próprio filho. Então, o texto de Hebreus diz que ele ofereceu Isaac, o que indica então que o ato foi considerado já na intenção e não na realização. Apenas o fato da intenção, da atitude,
É claro, a intenção de Abraão não foi apenas uma intenção vazia, foi uma intenção acompanhada da verdadeira atitude, a ponto de realizar. Assim acontece como quando Jesus é indagado, Jesus é indagado, olha, a respeito do adultério, né? Jesus diz assim: aquele que olhar com intenção impura para uma mulher já adulterou com ela. Aquele que olhar com a intenção e no seu pensamento disse: como seria bom estar com essa mulher, já cometeu adultério, né? Então a intenção acompanhada já da atitude aqui revela que é o que o escritor aos Hebreus está escrevendo. Olha, no coração, na intenção e até na atitude, Abraão sacrificou Isaque, né? Porém Deus disse não, e o recobrou, lhe devolveu, figuradamente devolveu Isaque ressuscitado para Abraão. É claro, Isaque é sim o tipo de Cristo Jesus. Abraão, né, amava tanto ao seu Senhor, amava tanto ao seu Deus, que lhe deu o que tinha de melhor. Lhe entregou o seu Isaque, o seu filho unigênito. Mas Deus amou muito mais a toda a humanidade, amou muito mais a Abraão do que jamais Abraão poderia fazer. Amou a toda a humanidade que disse: Abraão, não toque no rapaz. Mas 2000 anos mais tarde, ele envia o próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer não por amor a um Deus, mas por amor a pessoas comuns, pecadores, inimigos de Deus, dos quais Deus sabia que muitos zombariam dele, dariam de ombros para ele e não se interessariam por todo o amor que tem sido ofertado da parte de Deus para com os homens, né? Glória seja dada a Jesus, glória seja dada a Deus, que lá na cruz do Calvário foi o Cordeiro que Deus proveu a toda a humanidade para perdão dos nossos pecados. No verso 18 cita a respeito de que Isaque é o único filho, ou é o filho unigênito de Abraão. Humanamente nós sabemos, Abraão tinha outro filho chamado Ismael, porém ele sabia que a herança e as promessas de descendência estavam em Isaque. Aos olhos de Deus, Isaque era o único filho de Abraão. Aos olhos de Deus, né? Aos olhos de Deus, Isaque é o único filho de Abraão. É a herança, é a linhagem. Por isso é chamado de único filho ou de filho unigênito. No verso 19, a gente vai ver o seguinte: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Teria sido muito natural Abraão questionar Deus e dizer: Deus, por que isso? Para que isso? Como assim, Deus? Como que o Senhor me pede Isaque, sendo que ele é primordial para o cumprimento da promessa? Esse seria o natural, mas Abraão não tinha uma fé natural, ele tinha uma fé extraordinária, da qual eu e você precisamos aprender. Ele creu acima do que é natural. E muito tempo antes que se ouvisse falar em ressurreição, Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar das cinzas Isaque. Ele sabia que sem Isaque seria impossível o cumprimento das promessas. Eu e você, os homens, passam a maior parte das suas vidas pondo limitações ao poder de Deus, né? Alguém, algum tempo atrás, disse que o sangue de Jesus não nos imuniza, né? Ou que a fé não nos imuniza. Em nome de Jesus eu creio que Deus é poderoso para nos proteger, nos guardar e nos amparar de toda e qualquer enfermidade, sim, né? Podemos ser afetados pelo Covid ou por qualquer outra enfermidade? Claro que podemos,
Mas a fé nos imuniza sim. Se assim Deus disser para nós, não te tocará, não vai tocar, né? Eu espero estar me fazendo entender e não me tornar confuso. Mas os homens passam a maior parte do tempo das suas vidas pondo limitações ao poder de Deus. A fé é a capacidade de nos apegarmos a essa força e essa convicção que se aperfeiçoa em meio à nossa fraqueza, essa graça que é suficiente para tudo, de tal forma que as coisas humanamente impossíveis se fazem divinamente possíveis. O que é fé? É uma convicção plena de que Deus pode tudo do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser, e Ele pode infinitamente mais, abundantemente além do que pedimos ou pensamos, através do poder que em nós opera. Há poder em nós sim, e que a nossa fé seja fortalecida, renovada, amadurecida, acrescentada no dia de hoje. A fé de Abraão foi assim. Primeiro, uma fé aventureira. Segundo, a fé que garantia que Deus era poderoso para lhe dar um herdeiro e descendentes. A fé dele, nesse quesito, foi muito paciente, né? A fé de Abraão não olhava apenas para o presente, mas muito mais para a eternidade. Olhava muito mais para a pátria celestial do que qualquer terra que o Senhor pudesse lhe dar nessa terra, nesse planeta chamado Terra. E por último, uma fé inabalável, capaz de entregar tudo o que Deus quisesse. Muitas vezes eu e você retemos o que Deus pede de nós. Que o Senhor hoje nos conduza a um lugar de arrependimento e principalmente um lugar onde possamos ouvir a voz de Deus, a ponto de crer, hoje o meu milagre vai chegar. Ele me dá vitória nessa hora. Ele sim me conduz num caminho de milagres, num caminho de vitórias. Vale a pena confiar em Deus, vale a pena crer em Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Continue assistindo, participando dos estudos, compartilhe esse conteúdo, indique para os seus amigos, seus irmãos, multiplique a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.